Dia, professoras e professores. Desculpe que eu estou meio afônico hoje, não sei o que está dando aqui. Então, assim, a gente precisa lembrar que a discussão do assédio moral, ela não é muito antiga no Brasil, né? A pioneira desse debate foi a Margarida Barreto, que infelizmente faleceu há 2 anos atrás, né? Ela começou esse debate lá nos sindicatos químicos de São Paulo, quando ela identificou que pessoas iam no sindicato e chegavam no sindicato e relatavam uma situação que estavam vivendo no local de trabalho, e a diretoria do sindicato mandava falar com o advogado ou com o médico. E aí ela começou a identificar isso, entrevistou 2.000 pessoas, e daí ela desenvolveu a tese do assédio moral, né? Então, é importante a gente estar falando para diretores, não porque vocês sejam assediadores, até porque vocês são vítimas, né, do assédio, às vezes, da própria secretaria. Eu lembro muito bem daquela discussão do Dia Sem Vínculo, né? O quanto vocês foram assediados, quem era diretor na época, pela secretaria e até pelo Ministério Público, né? Sendo obrigados a assinar ponto e tal, assinar termo de ciência quando não queriam. Então, alguém pode ser assediador, mas vocês são vítimas de assédio também. Eu participei no ano passado de um curso de formação dos pré-candidatos a diretor de escola em Curitiba, e eu lembro que eu fiz uma intervenção, estava lá o Ângelo Ricardo também, da Universidade Federal, e ele foi um dos que primeiro me questionou isso na época da minha tese, minha dissertação de mestrado, quando ele falou assim, mas não é contraditório que a gente defenda a gestão democrática, que o diretor seja eleito e depois ele se transforme em um assediador? Eu falei, bom, aí é da concepção de cada um, né, assim, da postura de cada um. Mas o que eu falei nessa reunião, eu quero repetir aqui, porque me parece muito relevante para a gente combater a prática do assédio moral. Para mim, o diretor de uma escola, embora seja também uma autoridade, ele é mais do que uma autoridade, ele é um líder. E eu acho que é isso que faz a diferença, ele precisa liderar a equipe, né? Quando o diretor deixa de liderar uma equipe, ou o secretário de educação deixa de liderar uma equipe, o passo para a tirania é muito próximo. Tirania é o termo que a Margarida Barreto usava para o assédio moral. Então, é muito próximo à prática do assédio moral. E aquilo que a Catherine falou era uma das coisas que ia dizer, que às vezes uma palavra mal colocada, uma forma de intervenção mal elaborada, vamos dizer, pode caracterizar assédio moral. Esse é um aspecto. Outro é que nem tudo é assédio moral, tá? Então, tem que tomar cuidado também, porque, vamos dizer assim, banalizou-se também um pouco essa questão. Então, tudo é assédio moral. Considerando, principalmente depois da pandemia, onde todo mundo saiu um pouco machucado dessa história, física e emocionalmente, então a tendência é as pessoas tirarem conclusão, às vezes até precipitadas, tá? Então, o que caracteriza o assédio moral de si não é uma situação, não é um dia que alguém chega de mau humor na escola, ou chega com algum problema na escola e explode com o professor, explode com um colega de trabalho, isso caracteriza assédio moral, né? O assédio moral ele tem 3 características importantes, quer dizer, a intencionalidade, a habitualidade, tá? E vamos dizer assim, e o prolongamento disso. Então, o que significa? Significa que é alguém que busca um resultado, né? No caso do serviço público, não busca o resultado da demissão, porque as pessoas têm estabilidade, mas na iniciativa privada é muito comum ter a prática do assédio moral como uma forma de tensionar a pessoa para que ela peça a demissão, mas no serviço público não é necessariamente para pedir demissão, mas é para a pessoa se sentir diminuída, se sentir rebaixada e até pedir remoção dos locais de trabalho. A gente sabe que em várias redes, no ano que tem eleição para diretores, e que a eleição ocorre antes do remanejamento, é muito comum, depois da eleição de diretores, várias pessoas pedirem remanejamento, temendo que, por não ter votado, não ter apoiado determinado candidato, venham a sofrer constrangimentos posteriores, que é a prática do assédio moral, né?
Outro aspecto importante do assédio moral é o seu caráter subliminar, né? Da pessoa, então, por isso que é difícil fazer provas, né? Porque às vezes a pessoa usa de uma forma subliminar. Eu acompanhei um caso de uma professora de uma rede municipal, inclusive o município foi condenado a pagar uma indenização, em que a diretora da escola, né, exigia dessa professora, que era uma ex-coordenadora de um projeto, que ela apresentasse relatórios dos alunos quando faltava 15 minutos para começar a reunião. E ela colocou essa pessoa numa sala onde não tinha telefone. Tirou todos os livros, deixou uma cadeira e uma mesa para ela. E aí ela foi se afundando, né? Mas ela foi relatando, foi registrando. E aí foi na justiça. Aí é interessante que daí as testemunhas do município que foram lá disseram que não tinha ocorrido assédio moral, que na verdade o que ela tinha era um problema familiar, ela estava se separando do marido e tal. E aí a desembargadora, daí nós perdemos em primeira instância, daí no Tribunal de Justiça a desembargadora fez um acordo assim que foi, eu diria, daqueles acordos que você tem que colocar num quadro, né? Porque ela foi muito firme, assim, dizer assim, não, caracterizou sim, ninguém é de ferro e as pessoas precisam ser respeitadas. Então, é isso que está colocado. Então, para a gente evitar essa prática de assédio, porque daí, assim, se o município, vamos pensar que eu, é claro que eu sei que ela não vai fazer isso, mas permite, Giovana, falar de você. Vamos supor que a Giovana fosse uma assediadora, né? E alguém processa o município, porque eles não vão processar a Giovana. Aí depois, quando a pessoa ganha a ação do município, o município pode, inclusive, entrar com ação de regresso contra essa diretora de escola e fazer com que essa diretora de escola pague a indenização, além de responder por um processo disciplinar, né? Uma vez foi feito um levantamento no município de Curitiba, num seminário promovido pela ex-vice-prefeita de Curitiba, que era Miriam Gonçalves, reuniu, acho que aproximadamente 600 pessoas em 2 turnos, e aí o município fez um relato das ações, envolvendo assédio moral. E de 30 ações que tinham sido ajuizadas em relação ao município, dessas 30, 28 tinham sido julgadas improcedentes por falta de provas, e uma tinha sido julgada procedente, já tinha sido executada, que era essa que foi feita, que eu falei que foi feita via SISMUC, porque essa pessoa não era do SISMAC, e a outra ainda estava pendente de sentença. Então, é muito difícil pensar que a gente vai resolver assim, judicialmente essa questão. A gente precisa ter um trabalho preventivo. Eu lembro de um seminário que foi feito no Sismar, eu acho que era você, Giovana, que era presidente do Sismar na época, que vieram aquelas 2 psicólogas da PUF-PR, e uma Sim. delas falou muito claramente o quê? Com o assediador não se negocia. Não há negociação possível com o assediador. O assédio tem que ser combatido, tá? Eu já vi pessoas que saíram da direção do sindicato, voltaram para o local de trabalho, não é da Araucária, já vou adiantando isso, e chegou no local de trabalho e se transformou no maior assediador. Tanto que daí ele foi processado e foi pedir a defesa no sindicato, o sindicato se recusou a defender. Ele disse o seguinte, nós não defendemos assediador, né? Então, é muito importante isso. Outros exemplos, assim, que a gente pode lembrar, que nós vamos... tem um famoso acordo, né, que envolveu a Ambev, né, que é a cervejaria Ambev, onde as pessoas chegavam a ponto de aquele que não atingia a meta receber um bode e levar esse bode para casa e trazer no outro dia. Todo mundo na cidade via que aquela pessoa que estava indo para casa levando um bode e trazendo o bode é porque não tinha atingido a meta. Então, a ponto de, mais grave ainda, porque isso tudo está no acordo, de mulheres negras que não atingiam a meta serem oferecidas sexualmente para homens brancos, né? Tudo como forma de prática de assédio moral. A Ambev, na época, foi condenada a pagar 1 milhão de indenização por conta dessas práticas. Aqui em Curitiba mesmo, na Ambev, ali do Rebouças, foi denunciada uma prática de assédio moral muito grande. Então, é muito importante a gente, Ketri, Cimeri, tal, que diretoria, Gilmar, que estão aí, é muito importante a gente fazer um trabalho permanente de orientação e, mais do que isso,
de acolhimento das pessoas que se sentem vítimas de assédio moral e que vão procurar o sindicato. Porque, às vezes, a pessoa vai procurar o sindicato achando que haverá uma ação judicial que vai resolver o problema dela. E, às vezes, nem precisa isso. Às vezes, precisa ser acolhida, precisa ser orientada. A PUF-PR tem uma comissão de acolhimento, né? Tem uma comissão de acolhimento, que daí não é só de assédio moral, é de saúde do trabalhador. E o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Minas Gerais, eles constituíram uma comissão formada por um dirigente sindical, um advogado e um psicólogo, para acolher as pessoas que relatavam práticas de assédio moral. E daí, quando a gente está falando em assédio moral, às vezes a gente pensa que são vítimas do assédio moral apenas aquelas pessoas mais vulneráveis, vamos dizer, as pessoas mais simples no serviço público, vamos usar essa expressão. Mas não é assim. Eu participei de um evento onde um juiz relatou que ele foi vítima de assédio moral. Ele teve que sair do Distrito Federal e ir para o Rio Grande do Sul, porque ele estava sendo vítima de assédio moral. Um juiz, então, vamos dizer assim, é o pessoal que se sente acima, às vezes acima do bem e do mal, mas ele relatou que foi vítima de assédio moral da direção daquele tribunal. Então, é muito importante vocês que são diretoras e diretores conversarem de forma permanente com os professores e professoras, ter um cuidado muito importante às vezes, assim, a linguagem da gente, às vezes, nos trai, né? Às vezes, a gente, às vezes, não quer dizer alguma coisa e acaba dizendo, e aí acaba repercutindo muito mal nas pessoas, faz com que as pessoas tenham sofrimento. Eu conheci uma professora de Direito Constitucional chamada Gisele Burmester, e ela desenvolveu toda uma discussão sobre... Ela não falava assédio moral, ela falava assédio psíquico, né? Que era mais do que o assédio moral, tá? Porque atingia aquilo que era de mais íntimo da pessoa, que era a sua, vamos dizer assim, a sua psique lá, a sua parte emocional mesmo, diretamente, embora o assédio moral atinja também. Então, eu acho assim, eu acho muito relevante essa iniciativa de abrir esse debate, mas tem que ser um debate permanente, um debate das pessoas estarem conversando constantemente sobre isso. Primeiro, para que diretores e diretoras não sejam assediadores. Segundo, para que diretores e diretoras não sejam vítimas do assédio moral da equipe, tem isso também, né? Às vezes, uma equipe pode, né, isso já está provado, pode ser assediadora em face... Alguns falam que é luta de classe isso, né? Mas eu acho que não é. Da equipe assediar o novo chefe, o novo coordenador, que ele chegou na equipe, eles não queriam que fosse ele, e fazer esse assédio. E segundo, para que os diretores e diretoras de escola não aceitem serem, vamos dizer assim, assediados por quem está acima deles, no caso, a secretária, a coordenação e tal. Porque um diferencial muito importante é que o cargo de diretor, vamos pensar no município de Araucária, não é uma profissão, né? Vocês estão diretores e diretoras. Diferente de São Paulo, que é feito concurso para diretor de escola, né? Vocês foram eleitos pela comunidade, e vocês têm esse respaldo. Então, seria muito contraditório que alguém eleito seja assediador. E a outra questão importante é a gente não confundir, né, a exigência do cumprimento do dever funcional, a exigência do cumprimento do plano curricular, né, com assédio moral, né? Eu tenho alguns exemplos, assim, que eu não vou citar aqui, porque está sendo gravado, daí fica ruim e tal, mas das pessoas confundirem, às vezes, a atitude de um chefe cobrando um cumprimento do dever funcional, comparecimento no horário, cumprimento do projeto pedagógico, respeito à comunidade, que isso seja confundido com assédio moral. Mas, por outro lado, nós sabemos que há muitos assediadores, há muitas pessoas que, mesmo eleitas pela comunidade, depois se transformam em assediadores e passam a praticar a tirania contra pessoas que, em última instância, são colegas de trabalho. Diferente se fosse alguém que viesse nomeado pelo prefeito para ser diretor da escola. Ele, às vezes, vem ali para fazer as vezes do prefeito. Vocês que estão aí, pelo que eu estou vendo, são todas pessoas que foram eleitas pela comunidade. Então, vocês devem prestar contas a quem? À comunidade. E, obviamente,
exercer o papel para o qual vocês foram eleitos para garantir o cumprimento das metas pedagógicas, o dever funcional do servidor. Não pode um servidor que foi cobrado dele chegar no horário de trabalho e dizer que isso é assédio moral. Não é, né? Não pode um professor de escola que é cobrado pelo pedagogo porque ele não está desenvolvendo corretamente o projeto político-pedagógico, que ele entenda isso como assédio moral. Mas há formas e formas de serem feitas essas cobranças, né? E 15 minutos, né, você falou, eu entendo que a principal, vamos dizer assim, diferença que pode causar isso é o diretor se sentir como um líder e como mediador de conflitos. Eu lembro que uma vez eu fui convidado a participar de uma semana de estudos pedagógicos regionalizada, e eles me pediram para falar sobre ética e mediação de conflitos, né? E foi exatamente isso que eu falei. Aquele que é diretor, se ele não tem condições de ser um líder, ele não pode ser diretor. Aí ele não precisa ser eleito. Se ele é eleito, é porque ele quer ser um líder, né? E daí eu lembro daquela frase lá da ditadura militar, quando foi publicado o AI-5, que um general chegou para o presidente da República e falou assim: presidente, você não acha que haverá abusos com esse AI-5? Ele falou: não, tranquilo, quem vai cumprir isso aí são os generais, e eles são pessoas conscientes. Eu não acho, né? Mas ele falou isso. Ele falou assim: mas presidente, o problema não são os generais, o problema são os porteiros de quartel, né? Então, às vezes, o grande problema está lá na portaria do quartel, né? Então, só para frisar isso. Então, para mim, a forma mais tranquila de combater a prática do assédio moral é o diretor, a diretora, o pedagogo, a equipe pedagógica, a secretária municipal de educação, o prefeito, agirem como líderes e não como autoritários, não como autoridades apenas. Então, eu acho que adotando essa conduta, dificilmente será acusado de assédio moral. Agora, aqueles que de fato são assediadores, nós sabemos que existem, né? Nós sabemos que existem tiranos que são eleitos também pela comunidade, esses têm que ser duramente combatidos e a comunidade não deve reelegê-los na próxima eleição, né? Os professores não devem aceitar isso, né? Nós sabemos que hoje na administração pública há uma política muito forte de demitir servidores, né? Então, qualquer coisinha vai para o processo administrativo disciplinar e aplica-se a pena de demissão, né? Então, isso também é um abuso de autoridade. Então, me parece que é isso, sim, dentro do tempo que foi dito, que eram uns 15 minutos, um despertar para o debate, né? Eu acho que a gente tem... Eu lembro que a Kathleen, a Cimério e o Zé Afonso falaram que a gente faria um seminário, né, sobre assédio moral, né, com um tempo maior. Eu acho que são importantes oficinas onde as pessoas possam relatar os seus casos, né, discutir com os colegas, porque esse é outro elemento importante. Na prática do assédio moral, o mais comum é a pessoa começar a se sentir culpada. O que será que eu fiz de errado? Que estão fazendo isso comigo? E aí a pessoa não fez nada errado, ela está sendo vítima de um constrangimento. Então, ela poder conversar com colegas, poder estabelecer relações, poder ser solidário, é muito importante no combate da prática do assédio moral.